Muito boa tarde, minha Paraíba. Segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Estamos abrindo a semana aqui. Que bom encontrar você acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Você está no local certo, no lugar certo, na hora certa, acompanhando a gente aqui na TV Arapuã. Eu sou Luiz Torres e você, a partir de agora, me acompanha aqui no Rede Verdade. E eu não estou sozinho, estou com o meu convidado de hoje, o deputado federal pela Paraíba, Gervásio Maia Filho, ele que é presidente do PSB aqui no estado, vai contar todas as novidades desse clima aí em Brasília do ponto de vista das discussões no Congresso Nacional e os efeitos e os reflexos para o Brasil e principalmente aqui para o nosso estado. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aí no Rede Verdade. Seja, vai para Brasília ainda essa semana, já veio de vez, essa é a Semana Santa ali com alguns dias aí de feriado, como é que está a sua agenda aí? Boa tarde. Boa tarde, Torres. Uma honra muito grande dividir contigo esse espaço, que é um espaço tão nobre aqui na Arapuã, e mandar um forte abraço aos telespectadores, aos internautas, enfim, essa semana por aqui. Semana passada nós fizemos um intensivão, se é assim que eu posso dizer, sim, lá por Brasília. Uma semana muito produtiva. Bom, muitos temas para a gente debater aqui a partir do Brasil e chegando aqui na Paraíba. Deixa eu começar por um tema que está trazendo aí, o Datafolha trouxe alguns números das primeiras percepções do governo Lula para o brasileiro. Teve ali uma aprovação de 39%, 38% do governo, mas o índice de desaprovação é maior do que o próprio Lula registrou nos seus primeiros governos também. Qual é a avaliação de vocês em relação a isso? O governo fecha os 3 primeiros meses num cenário pior do que vocês imaginavam ou estava dentro do esperado? E quais são os caminhos para vocês encontrarem aí luz nesse início de governo? As dificuldades já eram conhecidas, porque a gente acompanhava tudo muito que de perto nos 4 anos passados. Os desafios também já eram conhecidos e o próprio resultado da eleição, que fez com que a oposição tivesse uma representatividade bem maior do que a situação, também já era outra dificuldade bem conhecida. O presidente Lula, ele retoma programas importantes, como, por exemplo, o PRONASSE, que o nosso ministro da Justiça esteve aqui, sim, ao lado do nosso governador João Azevedo, há poucos dias, anunciando um pacote de 30 milhões de investimentos. 30 milhões de investimentos, viaturas, armamentos, a Casa da Mulher. Então, assim, além de outros temas também que são muito importantes, que foram resgatados pelo presidente Lula, como, por exemplo, o aumento real do salário mínimo, uma maior isenção na faixa do imposto de renda, na faixa salarial e outros programas que já foram também adiantados pelo presidente Lula. Todo início de governo as coisas são mais difíceis, porque você começa a tomar medidas que precisam ser tomadas no início de cada governo. O presidente Lula tem tido dificuldade em torno de 2 pautas que são muito importantes, que foram profundamente debatidas durante a eleição, que é a gente ter no Banco Central a maior taxa de juros do planeta Terra, quase 14%. Esse é um grande entrave. E outro tema, a questão da Petrobras. Quebrar o bloqueio na Petrobras, porque é inaceitável que a Petrobras seja a empresa mais lucrativa do planeta Terra, porque nós temos o cálculo dos combustíveis 20 centavos de dólar acima do mercado internacional. Olha que absurdo. Você tem os preços do mercado internacional, o nosso preço é 20 centavos de dólar acima. Então, tem barreiras que precisam ser quebradas. Sobre essas barreiras aí. E Lula está determinado a quebrá-las. Uma alta taxa de juros, ela é importante até certo ponto, até certa medida, para conter ali a inflação, mas se a dosagem for muito alta também, ela acaba gerando aí todos os receios e toda a paralisação de uma economia do ponto de vista de dificuldade de se obter crédito, dificuldade ali de se fazer girar bem a máquina da economia. Existe, e aí a base já conseguiu perceber, você pode dizer isso, existe algum boicote ao sucesso da economia no governo Lula? Vocês percebem isso? Dá para se falar sobre isso, deputado? Não tem criança para perceber que o governo anterior era um governo que protegia os mais ricos. Não era um governo que buscava proteger os mais pobres. E quem é que deseja que a taxa de juros fique sendo a taxa mais alta do planeta Terra? Os banqueiros. Quem empresta dinheiro. Eles emprestam dinheiro, eles ganham dinheiro com isso.
O que é que o presidente Lula quer? Quer reduzir a taxa de juros para permitir que o pequeno comerciante, que aquele que precisa de um pequeno empréstimo possa realmente ter ali o seu capital de giro, que o Brasil possa avançar. Gere renda e emprego. Não dá para aceitar, Luiz Torres, que o Brasil, que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, nós somos um país aí de 200 e poucos milhões de habitantes, produzindo nas nossas terras férteis e agricultáveis alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas, tenha a taxa de juros mais alta do planeta Terra. Como não dá para você aceitar que a gente tenha na Petrobras a empresa com maior lucratividade, com a maior distribuição de lucros do planeta Terra? Isso está errado. E quem é que paga essa conta? Quem vai lá na bomba baixa seu carro. Se a gente tem petróleo, se a gente tem refinaria, por que é que o nosso preço é 20 centavos de dólar acima do mercado internacional? Então, o presidente Lula está determinado a continuar o enfrentamento para resolver problemas que vêm já de um certo tempo. Mas você pode falar em boicote do Banco Central? Eu prefiro dizer que Lula vai trabalhar para quebrar essa mazela que a gente carrega em torno de poucos poderosos que ficam tentando comandar os seus interesses às custas da grande maioria dos brasileiros. É como o nosso modelo tributário, que é um modelo tributário injusto, por que não dizer um modelo tributário estúpido, que coloca quem menos tem para pagar mais. E quem mais tem, paga menos. Não precisa nem ser um tributarista. Quem menos ganha dinheiro é quem mais contribui. Enquanto que deveria ser o inverso. Quem ganha mais, contribui mais. Quem ganha menos, contribui menos. Então são coisas que precisam ser ajustadas e o presidente Lula está realmente marcando muita pressão em cima dessas questões todas, até porque em torno disso você tem ali, de repente, um presidente que tem um mandato, você tem um conselho que é eleito, coisas que precisam realmente de um certo tempo. O presidente, quer dizer, a equipe econômica do governo federal apresentou na semana passada o projeto de arcabouço fiscal para o país. Qual é a perspectiva de votação dele, de aprovação no Congresso? Aí ele pergunta, esse boicote é estendido na Câmara Federal, para o Congresso? Esse estranhamento do Arthur Lira, do presidente da casa, com, enfim, o governo, pode aí gerar uma dificuldade do governo ter essa matéria principalmente aprovada lá na casa? Não se trata de presidente de poder A ou de presidente do poder B. Se trata de você ter, em torno das medidas provisórias, que a polêmica do momento é exatamente essa, o mesmo critério que é adotado em relação a uma comissão parlamentar mista, o mesmo critério que é adotado para a composição da comissão mista de orçamento, que tem deputados e senadores. E o que é que fica em debate nesse momento? Se você tem 513 deputados e você tem 81 senadores, não é justo que você tenha, em relação a uma medida provisória, 12 senadores e 12 deputados. Você tem que ter mais deputados, porque é uma casa que tem 513 parlamentares. O prazo nas casas de duração, de vida de uma medida provisória tem que demorar um pouco mais no parlamento. Você não queira discutir o tempo que você demanda para discutir com 513 do tempo que você leva para discutir com 81. Então aí é o prazo e o número de parlamentares, a proporcionalidade. Mas, deputado, esse estranhamento em função dessas discussões, ela pode gerar um fosso maior entre Câmara Federal e governo, e Lula ter dificuldade de avançar com pautas importantes, aí para além das MPs, com essa questão do pacote fiscal, dá para a gente prever, aí eu vou lhe perguntar mais de forma objetiva, dá para se prever um período igual àquele que Dilma enfrentou com Eduardo Cunha, por exemplo, ou eu estou sendo muito exagerado aí na tragédia? Para Lula é muito fácil, para o Poder Executivo é muito fácil de resolver. Basta você substituir a medida provisória por um projeto de lei com urgência. Projeto de lei com urgência, se ele não for votado em 45 dias, tranca a pauta. Então tem muitas matérias que estão lá, através de medida provisória, que podem chegar através de projeto de lei com urgência e aí está resolvido o problema. São poucas as matérias que você vai precisar de medida provisória, já que, no caso de medida provisória, ela começa a sua eficácia a partir da assinatura do presidente, no dia seguinte. Então, eu vejo que a solução fácil é através de projeto de lei.
A questão da lentidão para indicação de cargos federais nos estados, com os deputados, as bancadas, os senadores, isso é uma dificuldade de relacionamento do governo com o Congresso, também é um item de dificuldade. Quando é que saem os cargos aqui da Paraíba, de forma mais completa? Está saindo um ou outro ali, muito espaçado. Eu defendo que Lula tenha maioria no Congresso, eu defendo que Lula tenha maioria na Câmara e no Senado, e para ele ter maioria, ele precisa compor com congressistas que não estavam com ele na eleição passada. Acho que é possível fazer essa construção percebo que tem sido feita, e no que depender de mim vai ter toda a contribuição, porque o que eu quero é que as matérias cheguem na Câmara, cheguem no Senado, sejam aprovadas e que o Brasil possa realmente deslanchar como um dos países mais prósperos do mundo. Vocês estão com dificuldades de unidade, a bancada federal paraibana, de indicação aqui nos cargos na Paraíba? Não, a gente tem conversado com o ministro Padilha sobre esses temas. O governo segue dialogando com todos os partidos, ou com quase todos os partidos no Congresso. Isso demanda um certo tempo, porque são muitos deputados, muitos senadores. Os ajustes, eles precisam ser feitos, mas nós estamos aqui aguardando. Você fez alguma indicação? As suas indicações já saíram, deputado? Farei indicação, mas eu não tenho pressa. Eu aguardo que as coisas sejam feitas dentro dessa acomodação. E essa acomodação, essa construção, esse diálogo tem sido feito pelo presidente Lula e por seus ministros. Você pode revelar aqui quais são os seus campos de atuação que você tem ali possibilidade de indicação? Estamos conversando. Tem deputado que já está assinando o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo isso. Inclusive o deputado da bancada federal paraibana, o deputado Cabo Gilberto, virou vice-líder, né? Ali da oposição. O que você acha disso, deputado? Você viu a participação dos deputados na convocação do ministro Flávio Dino lá na Comissão de Justiça, que inclusive foi autor do requerimento, que terminou se transformando num convite? Você viu a pauta, as perguntas que foram feitas ao ministro Flávio Dino? Como é que você classifica? Se você espremer o debate que vem sendo feito pela oposição, não sai nada. Porque a oposição era para estar debatendo a fome, a taxa de juros, o preço dos combustíveis, a volta de mais de 200 obras paralisadas no Brasil todo. A oposição era para buscar um debate propositivo, aconselhador, de resultados. Mas não. Você está associando a questão do atentado a Sérgio Moro a alguma responsabilidade do presidente Lula? Estou dizendo que se você ligar a televisão e for assistir a sessão tanto do Senado quanto da Câmara, você não vai ver um único discurso que interesse às ruas do país. Um único discurso. Porque, inclusive do deputado Cabo Gilberto? Eles foram um fracasso enquanto governo, porque, por exemplo, aqui na Paraíba, qual a grande obra deixada por Bolsonaro? Você não tem uma obra para citar, uma obra marcante, uma obra relevante, que tenha melhorado a vida das pessoas. Você não tem. E como oposição, eles seguem trilhando o mesmo fracasso que construíram enquanto integrantes de um governo de uma situação, claro. Então, eu gostaria que a oposição estivesse pautando, cobrando, criticando de forma construtiva, mas não é isso que eu estou vendo no plenário da Câmara dos Deputados e também nas comissões. Agora, deputado, tem uma discussão ainda no senso comum, muito corrente. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador, que certamente já ouviu isso ou já reproduziu isso, quer dizer o seguinte: olha, o PSB de Geraldo Alckmin está ali no governo Lula, tal, mas está de olho numa derrapada de Lula, está de olho em que algo aconteça com o presidente para assumir o governo. E aí se faz muita referência do MDB de Michel Temer com Dilma. Sempre basta Lula fazer um exame de saúde que a turma diz: olha, já vai sair de campo, quem vai assumir é Alckmin. Basta ter um debate sobre fora Lula que já se coloca um Alckmin, o PSB, nesse protagonismo ou nessa torcida velada. E aí, deputado, como é que vocês estão vacinados sobre isso? Ou não estão vacinados? São vários discursos com o mesmo objetivo: criar instabilidade ao governo que venceu a eleição. Criar instabilidade. Já conseguiram? Eles não estão preocupados com o futuro da nação. Não estão preocupados com o futuro do país. Tudo que eles pautam é tentando desestabilizar. E desestabilizando o governo, você desestabiliza o Brasil. O Brasil para. Você não avança. Nós temos setores importantíssimos que precisam que o Brasil avance.
o setor da indústria, o setor do comércio. São setores que dependem de um governo que dê certo. E não esses que estão ainda sem aceitar o resultado das eleições. Eles precisam descer do palanque, ter responsabilidade com o país e debater os interesses do país. Convocar um ministro para discutir as ações no seu ministério. Fazer propostas, repito, críticas construtivas. É isso que o povo brasileiro quer. Esse rame-rame não. Quando chegar perto da eleição, sobe todo mundo no palanque e aí nós vamos debater os temas inerentes às eleições. Mas da forma como eles estão conduzindo, pode ter certeza que eles vão desidratar muito mais e vão chegar em 2024 e em 2026 sem credibilidade, porque infelizmente a oposição está errando muito. Eu gostaria, de verdade, porque não tem coisa melhor para um governo do que uma oposição de qualidade, uma oposição que acerte. Isso é muito bom para a democracia, porque quando a oposição ela acerta, ela contribui. Até com uma crítica, a oposição está construindo, está ajudando. Deputado, por falar em crítica, como é que você vê o governo Lula com a Paraíba especificamente? O governador João Azevedo é presidente do consórcio Nordeste, a Paraíba acabou não indicando aí nomes de relevância para os ministérios, né? Eles estão todos em outros estados nordestinos. A passagem do presidente Lula aqui na Paraíba, a primeira visita dele como presidente, já foi muito rápida ali em Santa Luzia, tal, ao convite de uma empresa, e ainda se espera ali talvez uma simbologia de um retorno maior para a Paraíba. Você teve o ministro Flávio Dino, amanhã tem o ministro das Comunicações aqui em Campina Grande, num evento ali distribuindo chips dentro da questão de avançar na tecnologia lá em Campina Grande, na educação de Campina. Mas qual é a leitura que você faz em relação ao governo federal e Paraíba? Ainda estamos atrás dos outros estados nordestinos? Paraíba é o estado que tem a menor dívida do Brasil. Saiu na mídia nacional. É o estado que deve menos. É um estado que tem dinheiro em caixa para bancar as obras que estão ocorrendo simultaneamente nos seus 223 municípios. O governo federal está de olho nisso? É um estado em que o governador João anunciou o Coração Paraíba, com um sistema de inteligência integrado para salvar vidas, com uma mega estrutura que está sendo montada em cada hospital regional. O Sertão agora fazendo cirurgias cardíacas. Isso vai ser ampliado em breve. Os nossos hospitais regionais ganhando leitos de UTI. Agora mesmo eu estive com o secretário de Saúde, o Hospital Regional de Catolé, essa daqui eu estou dando em primeira mão, vai ganhar o seu primeiro tomógrafo público. Tomógrafo no Hospital de Catolé? De Catolé do Rocha, no Hospital Regional Américo Maia. E primeiro tomógrafo público de uma região com mais de 120 mil habitantes. E as pessoas iam fazer onde, quando precisavam de uma tomografia? Ou faziam particular, ou no particular, ou viajando para Pombal, Pato, Souza. Sendo que se for um caso de urgência, morre. Já tem uma outra emenda nossa que foi colocada para o município, então nós teremos lá 2 tomógrafos. Primeiro tomógrafo, emenda do nosso mandato, que vai servir ao município, à prefeitura, e esse agora, um pedido nosso ao governador João, com recursos do governo do estado. Eu agradeço muito, de coração, ao governador João pela decisão de retirar aquela região do isolamento na saúde pública. Deputado, vamos falar de política aqui da Paraíba. Mas você me fez uma pergunta, eu terminei sem responder. Sim, o governo federal para a Paraíba. O que a gente quer do governo federal, Torres, é que o governo corresponda aos pleitos que são encaminhados pela Paraíba. Por exemplo, passou ou não passou pelo governo federal, pelo ministro Márcio França, ganharmos, foi o maior presente de São João que a gente poderia ganhar. O governador João foi para cima disso. Você imagina que o governador João, eu marquei lá com o diretor da Azul, com o diretor de Relações Institucionais, o Fábio, uma reunião com o governador. O governador fez um bate e volta, pegou um avião, foi em Brasília, sentou com a direção da Azul, na mesma hora voltou para Paraíba. O nome disso é interesse. A Azul, quando soube que ele tinha ido, 6 voos para Campina Grande, nós teremos a partir do São João o aeroporto de antes e o aeroporto de depois. Voos para Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, Rio de Janeiro, descendo no aeroporto Santos Dumont. Serão 70 voos indo e voltando ali durante todo o mês. Então, é uma maravilha ali para Campina Grande, que é um município que tem um potencial, porque isso não foi feito do nada. Isso teve a contrapartida do governo. O governador deu isenção no querosene, reduziu a alíquota de ICMS no querosene, mas antes disso eles fizeram um estudo
E o estudo mostrou muita viabilidade. E por que não aconteceu isso antes? Por que isso só acontecia no vizinho estado do Rio Grande do Norte ou em Pernambuco? Porque o governador João ele é focado. Ele está realmente indo para resolver. O Cajazeiras, nós vamos ganhar o primeiro voo da Azul, uma maravilha. Vai retirar o sertão do isolamento. Esse voo vai ser de Cajazeiras para Recife. E eu gosto muito de agradecer as pessoas. O governador João Azevedo foi nota 10, agiu assim, foi logo, deu um tiro certeiro para resolver, quando viu que havia viabilidade, fez a parte que tinha que ser feita por parte do governo do estado, mas eu agradeço muito a um colega do meu partido, que é o nosso líder pernambucano, o deputado Felipe Carreiras, que tem uma relação muito boa com o Azul e que foi quem organizou todos os nossos encontros para que a gente pudesse agora celebrar São João de Campina Grande. Que bom. Para Campina Grande e toda a região, esse grande presente. Tá. Eu tenho um intervalo para pedir agora, deputado. No próximo bloco você responde do raio-x do PSB, olhando para 2024, quais são as cidades que o partido já tem definido que terá candidato a prefeito ou a prefeita desses municípios. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade para fechar nossa conversa com o deputado federal Gervásio Maia, do PSB, presidente do partido. Deputado, 2024, eleições para prefeito, você já havia falado, já deu declarações dizendo que o partido vai olhar os 223 municípios, já tem definido, pelo menos até agora, quantas cidades o partido vai disputar e já tem candidato aí para a prefeitura? Toda vez que eu falo que vou trabalhar o maior número de candidatos no PSB, dá a maior polêmica do mundo. Isso. Então, para evitar polêmica, eu vou acrescentar um item a mais. Vamos trabalhar, sim, a orientação do PSB Nacional, para que nós tenhamos o maior número de candidatos nos nossos municípios, aqui no estado da Paraíba, mas claro que dialogando, para evitar polêmica, dialogando com todos os partidos que foram responsáveis pela vitória, por várias vitórias, importantes vitórias, na eleição do ano passado, na eleição de 2022. Essa interação vai ser muito importante. Agora eu, enquanto presidente do partido, vou trabalhar fortemente para que a gente tenha o maior número de prefeitos pela Paraíba. Você já, certeza disso? Você já tem esse dado, não? Já, olha, dos 223 municípios, pelo menos em 40 cidades, a gente já tem ali o pré-candidato definido, escolhido, Cabedelo com Ricardo Babu, enfim, já tem algum número mais nítido em relação a isso? No cenário do PSB nacional, a Paraíba, o PSB da Paraíba, ficou no pódio. Ficamos em segundo lugar, em questão dos resultados, em torno dos resultados das eleições de 2022. Em primeiro lugar, Pernambuco, em segundo lugar, Paraíba. Nós queremos trabalhar para permanecer, se possível, no pódio, quando tivermos a primeira reunião da Executiva Nacional em Brasília, no pós-2024. Olha aí, nosso tempo estouradíssimo, mas vou fazer a última pergunta aqui. Vou tentar responder na maior brevidade possível. Acho que sim. O PSB está satisfeito com a participação no governo Cícero Lucena aqui em João Pessoa ou não? Satisfeito em que aspecto? Do ponto de vista de participação, de quantidade de secretarias, de indicações? Não, o PSB até esse instante não reivindicou participação em nenhuma secretaria. Eu desconheço. Você conhece algum integrante do PSB? Não, só o vice. Não, o vice foi eleito, né? Foi eleito. Não tem participação. Tá aí, deputado Gervásio Maia, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Obrigado, meu amigo, um forte abraço aos telespectadores e aos internautas. E me chamem muito, viu, porque eu gosto muito do seu programa. Valeu, gente, fiquem com Deus e uma Semana Santa e muita paz e amor. Amém. Bom, a gente vai ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.